Sejam todos bem-vindos a mais uma edição da Análise de Conjuntura aqui com o professor Fabiano Kenji, né? Nessa edição que foi gravada dia 13 de julho de 2020. E sempre lembrando, né, que caso vocês gostem desse vídeo, né, aí na página do YouTube, abaixo do vídeo, vocês cliquem no botão de curtir, né, tá certo? E compartilhem este vídeo. Tá? São duas ações que irão ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto também na divulgação do canal. E na edição de hoje, a gente vai falar sobre, né, um tipo de personagem que tem se repetido bastante no noticiário brasileiro, né, que é a do hipócrita que agora está fingindo ter amnésia. Né. É um personagem que está aparecendo bastante nesses tempos que o bolsonarismo está em baixa, né, certo? É a primeira razão pelo fato de que as ligações da família Bolsonaro com o crime organizado estão ficando ainda mais óbvias do que já eram antes, e também, né, pelo número cada vez mais crescente de mortes pelo coronavírus, que está acontecendo por números muito elevados devido à negligência do desgoverno Bolsonaro. Né? Bom, que está fazendo com que todos aqueles que antes apoiavam o bolsonarismo, né, na época que estava aplicando a reforma da Previdência, na hora que estava tirando os direitos dos trabalhadores, né, agora que a coisa fica feia, né, a imagem começa a feder demais quando fica ligado com o Bolsonaro, né, tá certo? Então eles começam a dar os passos para fora, tentando fingir que não tem nada a ver com a história, né, tá certo? E a primeira dessas figuras que apareceu na semana passada é, por exemplo, a do ex-presidente ilegítimo Michel Temer, né, tá certo? Uma figura que foi muito importante para acontecer o golpe de 2016, em que foi feito o impeachment da presidente Dilma Rousseff, né, sem crime de responsabilidade, né, usando como argumento a suposta movimentação financeira de pedaladas fiscais, que já eram autorizadas com Fernando Henrique Cardoso, que era autorizado com Lula, que foi autorizado agora com o presidente fake news Jair Bolsonaro, mas só usou para dar impeachment na Dilma por ela ser mulher, né? Certo? E nesse episódio do impeachment de Dilma Rousseff, do golpe de 2016, né, o Temer já começou contribuindo, por exemplo, com a carta que ele deixa vazar para a imprensa, né? Seria supostamente uma carta que ele estaria mandando para Dilma Rousseff, né, falando que, pobre de mim, eu sou muito desrespeitado por você, Dilma Rousseff, né, em essência, né? Estão bancando o menino chorão, né? Mas o objetivo principal foi vazar para a imprensa, para passar lá para o parlamento a ideia assim de, olha, eu também estou de mal com a Dilma, né? Então, faça um impeachment para ela, para eu, por favor, ser presidente do Brasil. Né? Certo? Bom, tá? Que nem todo traíra, né, que procura aparecer a menor oportunidade para trocar de lado. Né? Certo? E essa figura, agora, né, que quer desconectar esse golpe de 2016 com a tragédia que está dizendo com o desgoverno Bolsonaro, né, me dá uma entrevista falando que não, eu nunca traí a Dilma, nem ninguém. Né? Certo? Especialmente não traí a mim mesmo. Né? Então, da parte de falar que não traiu a Dilma, pura hipocrisia. Falou agora, é óbvio que traiu a Dilma. Né? A única verdade que está aí é que ele não traiu a si mesmo. Né? Tá certo? Porque ele fez uma ação que beneficiou ele com a presidência do país. Né? Certo? Bom, e foi tudo isso para anunciar também que ele está junto com o movimento Fica Bolsonaro, né, que ele fala que não vai seguir, né, os movimentos de oposição a Bolsonaro, né, como se alguém tivesse convidado ele antes. Né. Na verdade, não. Como ele saiu, né, sem ser convidado para falar que não apoia o impeachment de Bolsonaro, na verdade está falando assim que está saindo do vazio para anunciar, né, que ele apoia o movimento Fica Bolsonaro. Certo? Junto com o Fernando Henrique Cardoso, junto com o PSDB, né? Todos lá com o movimento Fica Bolsonaro, fazendo de conta que a gente não está tendo mais de 72 mil mortes de coronavírus no Brasil, simplesmente por negligência do governo Bolsonaro. Né? E assim se tornam cúmplices dessas mortes. Né? Bom, então essa já revela um hipócrita que está fingindo ter amnésia muito seletiva. Né? Certo? Outro exemplo tivemos também de
hipócritas com amnésia, né, ou fingindo ter amnésia, nós temos também a Lava Jato. Né? Você tem a figura do Deltan Dallagnol, que nessa última semana, né, anunciou que a Lava Jato nunca foi amiga do Bolsonaro. Né? Tá certo? Bom, assim como não foi inimiga do Lula, ou da Odebrecht, ou do Eduardo Cunha. Né? Tá certo? Ele falou, nenhum agente da Lava Jato apoiou a candidatura de Jair Bolsonaro. Né? Só está esquecendo os movimentos óbvios, como, por exemplo, o momento que o juiz, né, na época, Sérgio Moro, vaza a delação do Palocci, né, bem na época da eleição, para prejudicar o Partido dos Trabalhadores, que era a candidatura lá do Fernando Haddad, prejudicar todas as outras candidaturas do PT nos estados, né, tá certo? Bom, e uma delação que nem ele mesmo acreditava muito ser coerente, né? Nem ele mesmo acreditava na delação do Palocci. Né? Então vazou mesmo para dar jogo para o jogo político. Né? Certo? Que acabou favorecendo mais a bancada da bala, que muitos deles acabaram sendo eleitos nas eleições de 2018, né? E ajudou muito também na eleição de Jair Bolsonaro, que colocou o próprio Sérgio Moro como ministro da Justiça. Né? Certo? Que mostra a hipocrisia dessa declaração de Dallagnol, falando que a Lava Jato nunca ajudou a candidatura de Bolsonaro. Né? Inclusive, até o próprio Bolsonaro anunciou, né, como ele está agradecido com a Lava Jato, né, como a Lava Jato ajudou ele a crescer politicamente. Né? Que é também, né, tá certo, uma versão do Dallagnol que é contestada até mesmo dentro da Lava Jato, onde você tem o seu colega procurador na época, o Carlos Fernando, né, tá certo? Que falou lá numa entrevista, claramente, né, como muitos agentes da Lava Jato, né, agiram, né, para ser contra o PT, ou seja, prejudicar a eleição do PT, né, e favorecer o Bolsonaro, né, tirando de novo a obrigação do procurador em ser imparcial em suas investigações. É evidente que dentro da Lava Jato, dentro de todos esses órgãos públicos, de centenas de pessoas, existem lavajatistas que são a favor do Bolsonaro. Evidente. Muito difícil seria ser a favor de um candidato que vinha de um partido que tinha o objetivo claro de destruir a Lava Jato. Seria muito difícil acreditar que... Você está se referindo ao Fernando Haddad? É o Fernando Haddad, obviamente. Então, nós vivemos esse dilema do menos pior, entre a cruz e a caldeirinha, entre o diabo e a coisa ruim, como diria o velho Brizola. Nós precisamos parar com isso. Nós temos que ter opções. Infelizmente, um lado escolheu o outro e, naturalmente, entre a Lava Jato, muitos entenderam que o mal menor era Bolsonaro. E outro episódio que se encaixa nesse nosso tema de hoje, de hipócritas que fingem ter amnésia, né, nós temos o caso do Movimento Brasil Livre, o MBL, né, tá certo? Que na semana passada, né, foi pega de surpresa com uma investigação do Ministério Público de São Paulo, da polícia, né, tá certo? Que levou à prisão de 2 empresários ligados ao MBL, né, tá certo? Além também de uma operação de busca e apreensão também na sede do movimento em São Paulo. Né? Esses 2 empresários que são presos são Alessander Mônaco Ferreira, né? E outro mais conhecido, que é o Carlos Augusto de Moraes, né? Que é conhecido pelo pseudônimo Luciano Ayana nas redes sociais, né? Tá certo? E eles foram, né, indiciados, né, pela suspeita de lavagem de dinheiro, né, tá certo? Em que levaria a cobrança de mais 400 milhões de reais que estariam devendo aos cofres públicos. Né, certo? É um preço de lavagem de dinheiro que a Ministério Público está indicando que seria relacionado, né, ao movimento de criação, né, tá certo, de mais de 20 empresas, tá, para esconder essa movimentação financeira, tá, certo? Além de movimentações financeiras muito elevadas, né, e suspeitas, né, do Luciano Ayano. Tá? Certo? Foi isso que foi levado à prisão dos 2, né, tá certo? E tem que ser apurado, né, e com cuidado. Né, tá certo? Mas dessa situação, né, tá certo? Aí você tem então a entrevista, né, que nos principais representantes do movimento, né, do MBL, Kim Kataguiri, né, tá certo? Que participava desse movimento, que se dizia apartidário, né, que não tinha lado, né,
tá certo? Mas que agora é deputado federal pelo DEM, né? Ele deu essa entrevista na CNN Brasil, né, falando que esses dois não teriam nenhuma ligação com o movimento. Bom dia, obrigado pelo espaço. Bom, primeiro que não são integrantes nem fundadores do MBL, aliás, a maior parte dos veículos de comunicação já corrigiu essa informação, felizmente. A relação que a gente tem com o Luciano Ayan, com o Carlos Afonso, é basicamente em 2 anos atrás a gente publicava alguns posts do blog dele na página do MBL, como a gente faz, aliás, com vários outros influenciadores do campo da direita, de centro-direita, mas não tinha nenhum tipo de relação comercial do MBL com o Luciano Ayan. O curioso, né, que entre essas negativas de Kataguiri na entrevista, né, ele afirma que a única ligação que ele teria com Luciano Ayan foi só, né, a ação, né, de que eles repostaram, né, algumas coisas da página do Luciano Ayan nas páginas do MBL. Né? Só que aí que entra de novo aquela amnésia seletiva, né, que ele não lembra que entre essas repostagens estava, por exemplo, o caso da notícia falsa sobre Marielle Franco, né, a vereadora pelo PSOL no Rio de Janeiro, né, que foi assassinada junto com o motorista Anderson Gomes em março de 2018. Né. Bom, que foi, inclusive, uma situação que poucos dias depois do assassinato de Marielle Franco, com 3 tiros na cabeça, né, tá bom? Aí o Luciano Ayan, na página de notícias falsas dele, né, o ceticismo político, né, já começou divulgando a notícia falsa de que Marielle Franco seria namorado do traficante Marcinho VP. Né, certo? Bom, e foi uma notícia falsa que o MBL teve todo o prazer, né, de repostar nas suas páginas e impulsionar o espalhamento dessa notícia, né, para o agrado, né, do discurso do ódio de seus seguidores fanáticos. Né, certo? Bom, foi uma investigação que foi feita, né? Já foi revelado isso já, também naquele mês, em março de 2018, né, onde também já foi sendo descoberto, por exemplo, as ligações de Luciano Ayan direto com o MBL, né? Como, por exemplo, o fato de ele ter sido sócio de 2 membros do movimento, né, que seria Pedro Deirotti, né, e Rafael Rizzo, que inclusive é coordenador de comunicação do MBL. Né, certo? Então é uma coisa que não dá para falar que não tem nada a ver, que é só uma ligação fraca, né, porque eles compartilharam, né, tá bom, de forma combinada, de forma casadinha, o espalhamento, né, em massa de uma notícia falsa sobre uma vítima de assassinato, né, que tinha sido acabada de ser morta. Né. E para mostrar que eles não tiveram nenhum arrependimento nessa história, né, somente do lado do MBL, né, outro exemplo da ligação entre os dois, por exemplo, é que mesmo depois desse escândalo, mesmo depois dessas revelações, em março de 2018, né, o MBL faz uma aula pública, né, em julho de 2018, né, que chama lá com pompa, né, como convidado de honra, o mesmo Luciano Ayan, né, tá certo? Que mostra que estavam muito orgulhosos, né, por esse esquema sujo, né, de espalhar de forma ampla, né, a notícia falsa sobre Marielle Franco, né, tá certo? Tá bom? Para mostrar o orgulho que eles têm de espalhar uma notícia falsa, de espalhar o ódio sobre, né, a vereadora, por ela ser de esquerda, por ela ser mulher, por ela ser negra, por ela ser homossexual. Certo? Para mostrar o baixo nível dessas pessoas e do movimento Brasil Livre. Né? Certo? Bom, e pouco tempo depois, é claro, né, você tem um certo arrependimento de Luciano Ayan, que seguiu, né, essa onda do MBL depois de tentar abandonar o bolsonarismo. Né? Tá certo? Que ele começa a dar depoimentos na CPMI lá das fake news, né? Aí começa a dar declaração que está arrependido, né? Tá certo? Que atualmente ele teria voltar atrás, ele votaria no Ciro ou na Haddad, por exemplo, numa entrevista que ele fez ao Diário do Centro do Mundo. Né? Tá certo? Bom, e talvez desse divórcio esteja saindo agora essa investigação, né? Mas também é muito merecida sobre essas duas figuras, né, muito sujas do cenário político brasileiro. E agora vamos falar também do último exemplo, né, de
outro hipócrita, né, que finge estar tendo amnésia, que é o caso das organizações Globo, né, onde no jornal o Globo, um dos seus principais articuladores, né, escreve lá uma coluna com o título que é hora de perdoar o PT, né, certo? Seria talvez um artigo, né, talvez dando uma bandeira branca ao partido, né, certo? Para tentar, porque agora ela está acuada pelo bolsonarismo, que começa a perseguir seus jornalistas, né? Certo? Além do Bolsonaro também está atacando o financiamento da própria organização Globo, né? Favorecendo o SBT, Record e assim por diante, né? Certo? Bom, e parece uma oferta de bandeira branca, mas feita de uma forma muito hipócrita, né? Eles estão falando da sociedade perdoar o PT, né? Esquecendo do comportamento da própria TV Globo, né? Para ilustrar esse comportamento da TV Globo, né, tem muitos exemplos que a gente podia citar, mas eu resolvi pegar pelos gráficos, né, do site do Manchetômetro, né, que faz uma análise, né, tá certo? Bem detalhada sobre o comportamento dos grupos de mídia, né, tá certo? Dia após dia, em suas edições, né, tá certo? Então, por exemplo, o primeiro gráfico que você tem aqui, por exemplo, seria, por exemplo, como foi, né, a cobertura, né, do Jornal Nacional, né, e do Jornal o Globo, né, os dois veículos, os principais veículos da organização Globo, né, por exemplo, sobre o Partido dos Trabalhadores desde 2014 até hoje, até esse período agora, que se pegaria até junho de 2020, né, certo? E desse gráfico, né, você tem que a curva vermelha representaria, né, a quantidade de notícias, né, negativas sobre o PT, né, tá certo? Bom, aí a curva em azul representaria a quantidade de notícias favoráveis, né, e a curva em verde representaria, por exemplo, a quantidade de notícias neutras sobre o PT, né? Esses três que vou indicar aqui como referência, né? E é bem óbvio nesse período, né, a enorme quantidade de notícias negativas que é dada pela cobertura, né, desses dois veículos, das organizações do Globo, né, e não tem quase nada de notícias favoráveis, né, certo? Também quase nada de notícias, inclusive neutras também, né, para mostrar como foi a parcialidade desse falso jornalismo das organizações Globo, né? Ela foi claramente parcial, né, para dar à população um retrato negativo do partido de forma artificial, né, tipo um excesso de notícia negativa para sempre parecer ser culpado, né, tá certo? E, né, dá pouca notícia favorável, em geral, que fica escondido lá em uma coluna pequena, ou fica escondido num cantinho do jornal, né, certo? E um dado curioso que aparece aí também é do comportamento das quantidade de notícias neutras sobre o partido, né? Você vê que ela aparece, né, em grande escala, as notícias neutras, né, no período lá, né, final de 2014 e final de 2018, que pegaria a época das eleições, né? Então, como que é a manipulação da TV Globo? Quando chega perto das eleições, né, tá certo? Então, as organizações Globo, assim como vários outros veículos da imprensa, né, tá certo? Eles aumentam a quantidade de notícias neutras. Só naquela época, tá, para dar uma aparência de serem imparciais, né, certo? Só para vocês verem que esse discurso de que eles são imparciais, não pauta segundo partidos ou lados políticos, não passa de fábula, de conto para boi dormir, né, tá certo? E, para comparar também outro gráfico do Manchetômetro, você tem, por exemplo, esse outro gráfico do comportamento da TV Globo sobre as notícias sobre o ex-presidente Lula, né? Tá certo? Também um comportamento parecido, excesso de coberturas negativas, né? Tá certo? Quase nenhuma notícia favorável, quase nenhuma notícia neutra, né? Todo o período de 2014 até 2015, né? Tá certo? Com um detalhe aí, né, que foi repetido também no último gráfico, né, que você pega aqui esse finalzinho de 2020, né, até os dias de hoje, né, tá certo? Você vê que some, né, diminui muito a quantidade de notícias negativas sobre o partido, né, sobre o PT e sobre o Lula, né, mas sem aumentar nenhuma das outras notícias, né, tá certo? Esse comportamento
ilustra basicamente essa fase que nós temos agora de que os órgãos de imprensa, né, tá certo? Agora que eles não têm muita notícia negativa da Lula, comparado com as notícias negativas sobre Bolsonaro, né, porque Bolsonaro está aparecendo muitas relações com o crime organizado, o problema dele, a negligência dele com o problema do coronavírus, né, tá certo? Então, ele, no caso do PT do Lula, eles resolvem sumir com os dois no noticiário, né? É coisa que já teve várias reclamações que eles vão falar, por exemplo, fazer uma entrevista com a oposição a Bolsonaro, né? Aí pega alguns partidos de esquerda e some com os entrevistados que teria que ser do Partido dos Trabalhadores, né? Então, de novo, outra manipulação, né, suja e desprezível da grande mídia brasileira, nesse caso apontando aqui das organizações Globo, né? Tá certo? E para fechar esse assunto, vamos passar também, né, o último gráfico que tem para apresentar do Manchetômetro, que são as notícias relacionadas a Jair Bolsonaro. E no caso do gráfico do Manchetômetro, né, pegando a cobertura da TV Globo, do Jornal Nacional, né, e do Jornal O Globo sobre Jair Bolsonaro, a gente vai pegar a partir de 2018, tá, que é o momento que o Bolsonaro começa a ganhar projeção nacional, né, na cobertura perto das eleições de 2018. Né? Aí você vê um comportamento muito diferente em relação ao comportamento que esses dois veículos tinham com, né, com o PT e com o ex-presidente Lula, né? Porque você tem nesse período das eleições, tá, uma quantidade de notícia neutra bem maior comparado com as notícias negativas sobre Bolsonaro, né, na época das eleições. Eu pegaria lá finalzinho de 2018, né? Bom, porque é a fase que você tem lá as notícias negativas de Bolsonaro, por exemplo, quando ele fala lá do menino negro do quilombola, né? Que ele dá o peso dele em arroba, né? Que fala que não serve nem para procriar, né? Certo? Que ele dá declarações de homofobia, né? Que relembra até as declarações machistas de apologia ao estupro que ele fez, por exemplo, sobre Maria do Rosário, né? Tá certo? E junto com essas notícias negativas, então esses dois veículos, do Jornal Nacional, né, e do Jornal o Globo, eles começam a jogar bastante notícia neutra sobre o Bolsonaro para esconder esse lado negativo, né, certo? E tem interesse em Bolsonaro ser eleito, né, tá bom, no lugar do PT, né, tá certo? E com isso, né, acaba repetindo esse padrão até a eleição do Bolsonaro, tá? A início de 2019 ainda está com bastante notícia neutra, comparado com as negativas. Lembrando que isso aí é a época que começa a estourar o escândalo do Queiroz, né? Escândalo das rachadinhas, né? Do Queiroz com Flávio Bolsonaro, né? Tá certo? Mesmo assim, jogam bastante notícia neutra para esconder um pouco esse lado negativo do Bolsonaro, né? Aí, meio de 2019, começa a quebrar um pouco essa lua de mel da Globo com o Bolsonaro. Começa a ter mais notícia negativa que neutra, mas elas ainda estão na mesma faixa, porque era a época ainda que para a Globo interessava a aprovação da reforma da Previdência. Tá? Então ainda está lá, notícia negativa um pouco acima da notícia neutra, está aprovando a reforma da Previdência, tá certo? Pega aí todo ano de 2019. Também foi a época que tinha aquela viagem, né? Foi pego, né? O cocaína na comitiva presidencial, né? Mas aí estão lá, notícia neutra do Bolsonaro assinando acordo de comércio, né? Comum lá com a Europa, né? Tá certo? Para esconder um pouco esse lado negativo da notícia com a cocaína, né? Tá certo? Isso persistiu em 2019, né? Tá certo? Aí que chega em 2020, que é quebra de vez a lua de mel da Globo com o Bolsonaro, né? Certo? Que aí o Bolsonaro começa a atacar mais diretamente, né, as organizações Globo, começa a cortar de vez o financiamento, né, começa a mandar os bolsominions, né, ficar agressivo contra os jornalistas, tá certo? E também quando começa a estourar a crise do coronavírus, né? Aí que a Globo, acuada pelo bolsonarismo, começa a encher de notícia negativa sobre Bolsonaro, né? Certo? Que chega nesses escândalos mais atuais envolvendo agora a família Bolsonaro, tem a prisão do Queiroz, né? Certo? Bom,
e outras sujeiras vão começando a aparecer sobre Bolsonaro, né? Certo? Então são 3 gráficos que ilustram muito bem, né, como foi o comportamento da Globo durante toda essa crise, né? Então por anos ficou abastecendo, inflando o antipetismo, tá bom? Inflamando lá o discurso de ódio contra o Lula, né? Tá certo? Bom, né? Como forma de manipular a população, né? Bom, e quando no lugar começa a aparecer o Bolsonaro como opção, tá? Então eles jogam e começam a esconder o lado negativo do Bolsonaro até ele ser eleito, até aprovar a reforma da Previdência, né? Até aprovar, né, retirar mais direito dos trabalhadores, né? E só quando o ódio do bolsonarismo começa a atacar a Globo propriamente dita, né, aí que eles começam, né, a dar mais destaque às notícias negativas do Bolsonaro, que estava represado por muito tempo, né? Então, mostrar a hipocrisia desse veículo, dos 2 veículos, o Jornal Nacional, o Jornal o Globo, com a crise do bolsonarismo que está tendo agora, tá certo? Para mostrar que a culpa mesmo da situação que estamos tendo agora tem como um de seus principais culpados a organização Globo, né? Tá certo? Que deixa bem claro que nesse momento quem tem que pedir perdão à população teria que ser os donos da TV Globo, os redatores do Jornal Nacional e do Jornal O Globo, tá? Que ao invés de fazer jornalismo de verdade, resolve fazer manipulação, tá? Tá certo? Por interesse das pessoas mais ricas do país. Com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje, tá? Então, para quem ainda está começando a assistir esses vídeos, análise de conjuntura a partir de agora, tá? Eu vou lembrar vocês então que esses vídeos eles são lançados semanalmente, tá? Entre domingo e segunda-feira, tá bom? Só me dê um desconto se caso tenha um pequeno atraso, tá? Porque lembre-se que esse projeto é um projeto individual, tocado por uma pessoa só, tá bom? Certo? Mas espero que mas sempre montado da melhor qualidade, da melhor forma possível para agradar o gosto de todos vocês, da audiência aqui deste canal, tá bom? Certo? Lembre-se de curtir também o vídeo, né, na página do YouTube e compartilhar, tá, caso tenha gostado do vídeo, para ajudar na divulgação, tá, desse espaço. Tá bom? E caso queiram se inscrever no canal, tá, aí vocês clicam no botão redondo que está aparecendo agora no vídeo, tá, para fazer a inscrição. Então, até mais a todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.